Diz assim a palavra do Senhor: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Vamos orar. Senhor, graças te damos, porque estamos diante da tua palavra. O teu povo se assenta diante, Senhor, do trono da graça de Deus, para receber de ti, Pai. Senhor, agora fala ao nosso coração, nos dá a devida instrução, Pai, o temor, que possamos receber a tua palavra, Pai, praticá-la e vivê-la em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós, esteja nos dando sabedoria para lidarmos com as questões do nosso dia a dia, Pai. É o que nós pedimos. E agora, Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Perceba, queridos, que esse verso aqui, fechando essa subunidade, completa a estrutura aqui de usar a coroa esplêndida da velhice, que se inicia lá no capítulo 16, verso 31, coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Perceba, queridos, que a coroa da velhice seria as virtudes mencionadas nos versos dessa subunidade que foram adquiridas ao decorrer da caminhada cristã e que agora se tornam ornamentos de uma idade avançada. Uma vida que demonstrou sabedoria, prudência, sensatez, retidão por ter sido conduzida nos caminhos do Senhor. Coroa de honra são as cães quando se acham no caminho da justiça. Os seus paralelos dentro dessa estrutura, dessa subunidade, vão motivar o jovem, o discípulo, a ser reto. A retidão que é demonstrada nesses versos, como no verso 1 do capítulo 17, essa retidão comprovada pela modéstia, melhor é um bocado seco, tranquilidade, do que a casa farta de carnes e contendas. Pela diligência no trabalho, naquilo que faz, que se expressa no verso 2 do capítulo 17, o escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre irmãos terá parte, entre os irmãos terá parte da herança. Pela veracidade, ou seja, pelo compromisso com a verdade, implicitamente exigida, manifesta pela reprovação do malfazejo e do mentiroso, no verso 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. E pela compassividade, também implicitamente exigida pela reprovação ao desprezo com o necessitado, no verso 5, o que escarnece do pobre, insulta o que o criou, o que se alegra da calamidade, não ficará impune. Na velhice proporcionada pela retidão, ele e seus filhos, até a terceira e quarta geração, resplandecerão um sobre os outros, como uma aurora de glória. Veja o que Provérbios capítulo 20, verso 29 vai dizer: o ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cães. De forma bem resumida, eu quero falar sobre esse verso. Esse verso ele apresenta a dependência mútua existente entre as gerações, ao mostrar aqui as suas virtudes, os seus resplendores, ou seja, as suas qualidades. O jovem, a sua força, os mais idosos, a sabedoria, sugerindo assim que os sábios precisam educar os viris. O que nós vemos aqui nesse verso do capítulo 17, o verso 6, é o resplendor das gerações, o brilho de uma geração sobre outra, pais resplandecendo na vida dos filhos e filhos resplandecendo, brilhando na vida dos seus pais. Por isso ele diz: coroa dos velhos são os filhos dos filhos. É muito interessante ver essa expressão coroa aqui.
porque essa expressão coroa é uma expressão genérica, é um termo mais geral para coroa, podendo tanto designar uma coroa de uma rainha, de uma nobreza, ou a grinalda de uma noiva. E o mais importante aqui é o sentido figurado dessa palavra, porque metaforicamente ela significa coroa que honra, glória, ou seja, um motivo de orgulho, autoridade. E seria muito interessante, queridos, ressaltar que de acordo com a beleza da grandeza de uma coroa, ou seja, a quantidade de ouro, pedras preciosas, as riquezas que essa coroa compõe demonstram a dignidade da pessoa que a tem sobre a sua cabeça. Então, na realeza, o rei, que era o mais excelente da corte, tinha a coroa mais esplêndida, pois o esplendor da coroa apontava para ele, para o rei, para quem carregava essa coroa. Então, quanto mais excelente seja a coroa, mais honra e dignidade tem quem a carrega. Nesse verso, querido, a coroa dos pais são os netos, representando um limite possível de descendentes vivos na vida de uma pessoa. O que ele está falando aqui, ele fala da descendência dos filhos. E essa é uma herança que se transmite, aos seus descendentes de fé e virtudes continuadas na vida desses seus descendentes. Que esse homem carrega sobre si, na sua cabeça, como representativo de uma vida piedosa. Abra Provérbios 13, 22. Veja o que esse texto vai dizer na sua primeira parte. O que está implícito aqui no verso 6. O homem de bem deixa herança aos seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esse provérbio aqui, ele diz que a herança de uma família é algo duradouro, que passa de uma geração a outra. E aí, abrindo um parêntese, o casamento misto quebra essa herança. Veja como isso é importante na vida de um crente. A ideia de herança aqui, nesse verso, ela é uma ideia genérica. Da mesma forma que a palavra coroa tem esse aspecto genérico. Essa visão genérica, indo de uma herança moral e de justiça, transmitida de pais para filhos, como também bens materiais e, em última instância, uma herança celestial. Pelo paralelo que nós vemos aqui, nesse capítulo 13 e 22, que se faz entre herança, que é um termo genérico, geral, e riqueza, que tem um sentido mais específico, a ideia, do autor sagrado, do Espírito Santo aqui, seria que os retos não têm somente coisas tangíveis a oferecer aos seus descendentes, só bens materiais, mas há uma herança espiritual da parte deles, que outros homens, ou seja, que os pecadores não podem oferecer aos seus filhos, mas que faz parte da herança dos retos. E essa é uma herança espiritual, que é repassada de pai para filho. Abra o Salmo 78. Veja essa herança espiritual, essa riqueza, esses bens espirituais sendo transmitidos aos filhos, às gerações que se seguem. Quando diz assim, o verso 3 e 4, 6 e 7, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Versos 6 e 7, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhes observassem os mandamentos. Veja essa herança espiritual que um homem, essa riqueza, que um homem que teme ao Senhor e tem de passar aos seus descendentes. Veja aqui, voltando ao verso 6, a coroa dos velhos são os filhos dos filhos.
Esse provérbio aqui, ele retrata os descendentes ao redor dos pais, da mãe e do pai, como uma coroa, como um diadema. E assim, completa o resplendor dos pais por meio dos filhos, com o resplendor dos filhos por meio dos pais. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Veja que esse verso está fazendo um paralelo com o verso 31 do capítulo 16. Coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Veja aqui, a coroa são os cabelos brancos, tomando aí a velhice como um símbolo de uma vida que sempre caminhou na retidão. Por isso esses cabelos brancos tornam-se uma coroa de glória, como representativo de uma vida em que a idade da sabedoria divina, a idade e a sabedoria divina, melhor dizendo, andam juntas, caminham juntas. E essa honra que a velhice outorga, ela se distingue por uma caminhada cristã, madura, piedosa e santa, quando diz coroa de honra são as cães, quando se acham no caminho da justiça. Agora a coroa dos velhos, o seu ornamento e beleza se manifesta não por meio da sua vida, mas por meio da vida dos seus filhos. E aí traz beleza, traz honra a um homem que teve filhos que foram nutridos no Evangelho, e essa realidade adorna a vida de qualquer homem. Os irmãos sabem que eu completei 59 anos de vida. E apesar de não ter um dia como eu gostaria, um dia que eu pudesse aproveitar, tive várias atividades nesse dia, também estive com amigos. E ao final desse dia, depois de estar com amigos queridos, ali comendo e se divertindo, de receber várias felicitações de várias pessoas aqui do Brasil e até do exterior, de amigos mais chegados, de irmãos, de filhos adotivos que ganhamos nessa caminhada cristã, à noite ali com Simone, já indo dormir. Eu disse para ela assim: não há presente maior na vida de um homem de família que é a família que o Senhor nos deu. Eu disse para ela: sou um homem rico, sou o homem mais rico desse mundo, porque eu tenho filhos que andam nos caminhos do Senhor e que estão ensinando seus filhos também a temerem a Deus, andando nesses mesmos caminhos de vida. Não há maior recompensa, honra e alegria para um pecador como eu, como essa. E mesmo se nós não tivéssemos filhos nessa caminhada cristã, nós tivemos muitos filhos, irmãos e irmãs, que tivemos o privilégio de instruir, aconselhar, e ainda estamos gerando filhos e filhas amados por meio do Evangelho. Não há presente maior na vida de uma pessoa, de um homem. Não há riqueza maior, não há bem maior do que esse. Nessa relação que nós estamos vendo aqui, do verso 31, 16, com o capítulo 17, 6, pressupõe-se uma retidão dos pais, que é o motivo das gerações futuras serem comparados a coroa gloriosas. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. Matthew Henry, fazendo um comentário a respeito disso, ele diz assim: é uma honra para os pais, quando já estão velhos, deixar filhos e ver os filhos dos seus filhos crescendo, segundo os passos de suas virtudes e tendo a possibilidade de manter e promover a reputação de suas famílias. É uma honra para um homem viver o suficiente para ver os filhos dos seus filhos. Lá o Salmo 128, verso 6 diz assim: veja os filhos de seus filhos, paz sobre Israel. Ver a sua casa edificada neles, diz Matthew Henry,
e vê-los com possibilidade de servir a sua geração de acordo com a vontade de Deus. Isto torna coroa e completa a sua consolação nesse mundo. O que nós estamos vendo aqui, queridos, é o poeta sagrado agora complementando o esplendor dos pais por meio dos filhos, com o esplendor dos filhos e por intermédio dos pais. Por isso essas gerações são comparadas a coroas gloriosas, porque na condução dos seus filhos, que agora honram os pais com sua conduta, representam um caminho de justiça que os seus pais andaram. Quando os filhos não honram seus pais com suas condutas, eles trazem juízo sobre si, porque desprezaram o ensino de seus pais. Veja o que Joel Bicker, em seu livro, trazendo o Evangelho aos filhos da aliança, como ele vai falar dessa responsabilidade nossa e tarefa como pais e das consequências dos nossos filhos desprezarem o ensino e a instrução no lar. Ele diz assim: no momento em que aquele filho estava saindo de casa, ele diz assim ao seu filho, como Salomão faz aqui, com o livro de Provérbios: meu querido filho, sabes que te ensinamos a palavra de Deus e lutamos pela salvação da tua alma. Lutamos pela salvação da tua alma. Você tem lutado pela salvação da alma dos seus filhos? Embora tenhamos ficado muito aquém da perfeição, nós demos exemplo de vida no temor de Deus na sua presença. Temos dado exemplo de vida, de temor a Deus na presença dele. Tu não viste em nós uma piedade sem pecado, mas viste uma fé não fingida. Sabe que buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Tua consciência é testemunha de que Cristo é o centro deste lar em que foste criado. Nós cantamos juntos, oramos juntos, falamos a respeito das verdades e dos caminhos de Deus. Se te afastares de toda essa luz e privilégios e insistir em seguir teus próprios caminhos, só nos resta orar para que todos aqueles momentos de adoração que tivemos juntos, todo aquele cantar de hinos, todos os estudos bíblicos, todas as orações, não sejam levantados contra ti no grande dia do julgamento. Veja, pois, que pela graça de Deus, naquele grande dia do julgamento, estando nós à direita de Cristo, não tenhamos de ver-te à sua esquerda. Querido, quando os pais são negligentes quanto ao pastoreio na vida dos seus filhos, nós vamos perceber que a desonra é dupla. Porque vai demonstrar uma casa que estava alienada de Deus por ignorância ou por uma vida sem compromisso com o Evangelho. E eles, dessa forma, desonram a Deus e a sua palavra. Eu vejo, de uma maneira geral, e eu até parto de mim mesmo, e digo que foi pura obra de Deus, porque nós assumimos uma relação matrimonial sem entender o que significa. Nós não temos a mínima ideia, quando nos unimos com uma mulher, do que essa relação e do que o que vai gerar isso aí significa. Da responsabilidade, do trabalho, do esforço que nós temos que empreender na vida dos nossos filhos para que eles conheçam o Evangelho. Para isso, nós precisamos viver o Evangelho. Viver o Evangelho dentro de casa. Cristo, como diz Joel Bicker, deve ser o centro do nosso lar. Essas coisas devem ser respiradas por nós 24 horas do dia.
E se nós não entendermos a importância da minha vida cristã ser desenvolvida dentro de casa também, nós perderemos de vista o que isso realmente significa. Veja que ele vai dizer aqui na segunda parte: a glória dos filhos são os pais. E glória aqui no original significa beleza, esplendor, é um paralelo aí para a coroa, é aquilo, é o que embeleza. Os filhos são os pais. Aqui ele está dizendo que os pais são os ornamentos dos filhos. Esse provérbio está nos dizendo que ele está nos dizendo que a honra e o orgulho dos pais são os filhos, e o orgulho e a honra dos filhos são os pais. Eu acho que eu não preciso falar muito a respeito disso, né? O que isso representa na vida de uma família. Imagine você, uma criança, e toda criança tem uma admiração especial, pelo seu pai. A relação com o pai é diferente da relação com a mãe. A relação com a mãe é uma relação de proteção, uma relação, ali porque ela que amamenta, ela que está ali, que, no dia a dia, a criança pequena muitas vezes vai mais no colo da mãe do que no colo do pai, porque é ali que ela tem alimento, é ali que ela tem proteção, é ali que ela tem cuidado. O pai, ela olha não de uma forma distante, mas como alguém a quem ele admira e a quem ele quer ser igual. Essa é uma relação muito interessante. Eu me lembro da admiração e que com a idade adulta se tornou em carinho e ternura que eu tinha pela pessoa do meu pai. E quando eu fui pai, eu queria que os meus filhos tivessem esse mesmo carinho, essa mesma ternura. E a única coisa que eu poderia fazer para que eles tivessem é eu ser eu mesmo. Eu ser uma pessoa autêntica. Mas uma pessoa autêntica em que a graça, a misericórdia de Deus se manifestava tanto nos meus pecados quanto nas minhas virtudes. Uma vez eu disse para o meu filho, acho que foi para o Lucas que eu disse isso. Eu disse para ele: você vai me conhecer mais pelos meus pecados do que pelas minhas virtudes. E essa é a forma de você conhecer um verdadeiro crente. Porque o crente, quando peca, ele se arrepende, ele se humilha, ele volta atrás, ele muda de direção. E é aí que você vê com mais nitidez aqueles que amam o Senhor e que vivem verdadeiramente na perspectiva desse Evangelho. Eu gostaria de citar aqui um comentário de João Calvino que ele faz de Tito capítulo 1, verso 6. Quando ele diz assim: que tenha filhos crentes, que não são acusados de solução, nem são subordinados. E aí ele está falando para presbíteros, pastores, líderes. Mas isso aqui não é só para presbítero, pastor e líder, é para todo crente. A gente às vezes olha aquilo que o que a Escritura fala sobre os pastores, os bispos e os diáconos na igreja e acha que isso é direcionado para eles. Não. É direcionado para eles porque eles devem ser exemplo nisso. Mas é para a igreja de que todo homem deve ser assim.
E ele diz assim, que tenha filhos crentes, que não são usados de solução, nem são insubordinados. Olha o que ele diz, uma vez que requer de um pastor, de um bispo, tanto prudência quanto seriedade, é conveniente que sua família participe das mesmas qualidades. Pois como pode um homem governar a igreja se ele mesmo não pode controlar a sua própria casa? Além disso, não só deve o bispo pessoalmente estar acima das reprimendas, mas toda a sua família deve refletir um viver casto, honrado e disciplinado. Mais uma vez, aqui ele não fala sobre isso, mas o que está por trás aqui é o casamento entre crentes. Perceba que num casamento misto isso não vai acontecer. Ele continua. Aqui, porém, sua primeira exigência é que os filhos sejam crentes, para que seja notório que são nutridos na sã doutrina da piedade e no temor do Senhor. Em segundo lugar, não deve se entregar ao regalo excessivo, para que se reconheça também que são educados na temperança e frugalidade. Em terceiro lugar, que não sejam desobedientes, porque o bispo que não consegue granjear algum respeito ou submissão da parte de seus filhos, dificilmente poderia controlar seu povo pelo freio da disciplina. Eu quero chamar a atenção de você aqui para essa fala de João Calvino, que já é extremamente elucidativa com relação ao texto. Mas veja bem o que Calvino está dizendo. Primeiramente, ele chama a nossa atenção a direção e exemplos que o homem deve dar, de tal forma que a sua família segue esse homem nesse sentido. Ou seja, toda a sua família deve refletir um viver casto, honrado e disciplinado. Nós vamos ver que na Escritura, dentro da estrutura que Deus criou nesse mundo, o homem sempre lidera a sua casa. Por mais que ele seja omisso, a sua ausência também é a sua liderança. Ou seja, a falta dela. Ele lidera pela ausência. Você já teve, vou falar de uma maneira mais clara, você já teve um chefe que não chefia? Eu acho que todo mundo já teve aqui um chefe que não chefia. O que acontece? Alguém tem que tomar a frente, e fazer. Mas ele está liderando ainda. E vira-se o quê? Uma anarquia. Porque aquele que deveria assumir a sua posição não assume. E os problemas acontecem e vão continuar acontecendo. Problemas que não são resolvidos. Eu já vivi a minha vida no ambiente de trabalho, várias vezes você tem alguém que não lidera, ou lidera pela metade. É horrível. Você está sempre em xeque. Você está sempre correndo perigo. Você está sempre tentando apagar fogo. Por quê? Porque tem uma liderança. Mas ele não lidera. O segundo aspecto é que filhos crentes evidenciam que eles foram criados por meio de uma sã doutrina. O pai, percebam, ele é o pastor e mestre de sua casa. Ele lidera nesse aspecto também, ensinando o temor a Deus pela instrução verbal e pelo exemplo. E aqui eu não estou excluindo as mulheres, porque quem faz esse papel mais constantemente é a esposa. Mas quando um homem chega em casa, ele tem que assumir isso. Assumir esse bastão. Agora a responsabilidade é comigo. Sou eu que vou lidar com os problemas da casa. O homem da casa chegou. O terceiro aspecto demonstra a simplicidade e frugalidade de alguém que tem o reino de Deus em primeiro lugar, que demonstra em sua vida o que é mais importante e o que é prioritário. Às vezes nós dizemos assim, eu não entendo porque meu filho é assim. Seu filho é assim porque você ensinou assim. Ou porque você não é assim, mas seu filho é alguém diferente de você e você viu que tem uma coisa errada e não agiu. Seu filho é um homem preguiçoso, não gosta de trabalhar. Você é um homem trabalhador. Por que isso? Que essa discrepância? Porque você deixou de ensinar isso ao seu filho. Ele não é como você.
pela sua ausência, naquilo que você deveria assumir. Eu sei que nós não somos perfeitos e nós não somos onipresentes ou oniscientes, mas eu vou dizer para você, como um homem comum, o Senhor abençoa quando nós damos o primeiro passo. O Senhor abençoa. Aquela expressão, aos seus amados Ele dá enquanto dorme, também serve para isso. Porque quando nós estamos fazendo a vontade de Deus e seguindo o seu caminho, quando estamos dormindo, ou seja, quando nós não estamos trabalhando, Deus está trabalhando por nós. O terceiro aspecto demonstra simplicidade e frugalidade. E alguém que tem o reino de Deus em primeiro lugar, que demonstra em sua vida o que é mais importante e o que é prioritário. Eu me lembro de uma situação, eu às vezes conto quando vou pregar aí fora, de meu filho, né? O Israel. Um dia ele está à mesa, nós estamos comendo e tal, ele era pequeno, já tem uns 8, 10 anos, sei lá. E aí ele espirra na mesa e dá um berro. Olha para a cara dele assim, meu filho, que é isso? Falta de educação é essa? Não se faz isso. Aí minha esposa olhou para mim, falou nada. Depois ela, querido, você faz isso? Eu chego em casa, às vezes dá vontade de espirrar. Ah, espirro, eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu não estou na rua, estou sozinho. Só que às vezes você esquece que você tem criança dentro de casa. Então às vezes você não pode fazer uma coisa porque seu filho não vai entender. Ele acha que vai poder fazer aquilo que você fez em tudo quanto é lugar. Ele não entende. Ah, meu pai em casa ele faz determinadas coisas aqui, tem as idiosincrasias dele, né? Quem me conhece sabe. Mas eu não faço isso em público. Eu não faço isso à mesa. Eu não espirro alto, ou grito, ou alguma coisa assim. Minha esposa diz, você vai quebrar essas suas cordas vocais com esse berro que você dá. Tão gostoso espirrar gritando, beleza. Eu não posso fazer isso fora de casa. E aí eu travei, né? Por quê? Porque meu filho está vendo isso. Então eu precisei mudar a minha estratégia. Eu não posso fazer isso também mais dentro de casa. Por quê? Porque os meus filhos estão vendo e eles estão em período de educação e eles vão perceber que esse tipo de comportamento eles podem fazer porque eles não têm essa noção em qualquer lugar. Então eu não posso mais espirrar desse jeito dentro de casa. Eu estou dando um exemplo bobo, que vai demonstrar que o meu exemplo, o que eu faço, vai ser reflexo na vida do meu filho e ele vai assimilar. E por último, naquilo que Calvino fala, veja aqui que esse homem é alguém que se impõe por meio da sua liderança firme, mas piedosa. Veja a importância de nos tornarmos pastores dos nossos lares e nos dedicarmos a ensinar nossos filhos na piedade cristã. Seu filho está em formação e essa formação só se completa quando ele sai de casa. Mesmo que já seja um homem, ele sempre vai precisar aprender algo com você enquanto estiver na sua casa. E quando ele ainda está em casa, esse momento, até então, é responsabilidade sua no que diz respeito à instrução e ao exemplo de homem cristão que ele deve dar e que ele deve aprender a ser. Veja que essa é a essência do livro de Provérbios, um pai que ao ver seu filho próximo de sair de casa, reforça e instrui no caminho da verdade, fechando o ciclo familiar daquele jovem. Eu me lembro daquele filme, O Gladiador, numa cena inicial em que Marco Aurélio diz ao seu filho Cômodo as seguintes palavras, ele diz assim: seus defeitos como filho são meus fracassos como pai.
Apesar de essa frase não ser uma frase histórica, aquele filme ali é uma ficção, essa frase é uma grande verdade. E por quê? Porque os pecados dos nossos filhos necessariamente não são os nossos pecados, mas com certeza demonstram nossas falhas como pais. Da mesma forma que a virtude dos nossos filhos são reflexos da nossa, e ainda que eles possam ir e vão muito além e devem, eles têm como ponto de partida a fé dos seus pais, a vida deles. Eu sempre dizia isso para meus filhos, e essa é uma realidade. Filhos ensinados no temor a Deus vão superar seus pais em piedade, fidelidade, retidão e virtudes. A glória dos filhos são os pais. Como eu havia falado anteriormente, esse provérbio retrata os descendentes ao redor do pai e da mãe como um diadema, como uma coroa. Abra o Salmo 128, verso 3. Veja essa imagem também dos filhos ao redor dos pais. Agora, por um outro aspecto, quando ele diz assim, na parte B do verso 3, teus filhos como rebento da oliveira, a roda da tua mesa. Nós podemos dizer que esse salmo, que o salmista está repetindo a ideia contida lá no Salmo 123, 27, 3 a 5, herança do Senhor são os filhos, frutos do vento do seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Veja que é essa mesma relação que nós vemos também no Salmo 144, 12, quando diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, nossas filhas como pedras angulares lavradas, como colunas de palácio. Significa filhos nutridos em um ambiente de segurança, onde eles vão poder crescer e se envolver. E a graça e a beleza das filhas comparadas àquelas colunas lavradas, é isso que diz, como rebenta, é a mesma imagem. É muito interessante essa imagem. Spurgeon, ao citá-la, ele apresenta os frutos que agora esses filhos produzirão. E assim como os rebentos crescem a partir da raiz principal, os filhos perpetuam a fé e os valores dos pais, que por sua vez têm raízes espirituais bem firmadas na rocha que é Cristo. A glória dos filhos são os pais. Perceba que a sustentação de uma casa e da geração futura se estabelece por meio da liderança paterna. A esposa está incluída, mas essa responsabilidade está sobre o ombro dos homens de família. Uma liderança paterna fundamentada na palavra de Deus. Uma casa fica de pé ou fica estabelecida por causa da liderança de um homem. Foi assim que Deus estabeleceu. Perceba, querido, que as famílias ímpias, elas se desintegram. E aí, o verso 1 do capítulo 17 diz assim: melhor é o bocado seco do que a casa farta de carnes e contendas. Famílias ímpias se desintegram. Isso se dá, eu creio, pela falta de liderança de um homem. Ele é o cabeça do lar. Douglas Wilson, em seu livro Marido Federal, ele diz que o homem, em sua liderança, ele vai apresentar o caráter de Cristo. Por quê? Porque a sua liderança e a maneira como ele deve se relacionar com a sua esposa está ali na Escritura, como Cristo se relaciona com a igreja. E, segundo Douglas Wilson, essa declaração que o homem faz de Cristo em sua liderança pode ser um testemunho fiel do pastorado de Cristo na sua igreja, ou pode ser uma falsa declaração a respeito de Cristo.
A Escritura vai dizer e vai mostrar, e a realidade vai mostrar, que as famílias ímpias se desintegram. E os filhos ímpios envergonham os pais. Veja o que o Provérbio vai dizer no capítulo 10, verso 5. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é que envergonha e desonra. Provérbios 17, 2. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre irmãos terá parte na herança. Provérbios 19, 26. O que maltrata seu pai ou manda embora sua mãe, filho é. 19, 26. Vou pegar aqui. Eu citei 10, 5. Só um minuto, queridos. Provérbios 10, 5 é: o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Ou seja, a Escritura nos mostra que famílias ímpias se desintegram e os filhos ímpios envergonham os pais. Perceba que este esplendor complementar da glória dos filhos, sendo seus pais, prova que a tradição da família é antiga e duradoura e verdadeira. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. A tradição da família é antiga, é duradoura, ela é verdadeira, ela permanece. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos, contaremos às vindouras gerações, para que coloquem em Deus a sua confiança e não sejam como os nossos pais, de comportamento obstinado e rebelde. No contexto de Israel, Israel se orgulhava de seu renomado pai Abraão, que era não somente o pai na fé de todos os israelitas, mas também de todo aquele que crê. E é isso que nós vemos na Escritura, lá em João 8,33. O Senhor discutindo, falando ali com os fariseus, ele diz, respondendo: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Eles se honravam do nome e da herança que Abraão tinha a eles depositado. Vejam que Romanos capítulo 4, versos 16 e 17, na sua primeira parte diz: essa é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente o que no regime da lei, mas também o que é da lei que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos, como está escrito, por pai de muitas nações te construí. O apóstolo Paulo vai dizer que os filhos da fé de Abraão, que os verdadeiros filhos de Abraão não são a sua descendência, mas são aqueles que demonstram as mesmas virtudes que teve o pai Abraão. E veja o que o apóstolo Paulo fala a respeito de Timóteo, que tinha um pai grego, mas que tinha uma mãe crente. Lá em 2 Timóteo 1,5, ele diz: pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, estou certo que também em ti. É muito interessante isso que Paulo fala aqui, porque você, como pastor, você lida com pessoas, você lida com pecados, não somente os seus, mas os dos outros. Os seus já seriam o suficiente, né? Mas você lida com o pecado dos outros, e como você vê muitas vezes em os filhos, os pecados dos pais. Uma fé fingida, porque era assim que os pais viviam. Veja que Paulo está dizendo que Timóteo demonstrava uma fé que ele via na sua mãe e na sua avó, como herança recebida. E aí eu pergunto, você, pai, e você, mãe, são os pais na fé dos seus filhos? Essa nossa caminhada cristã,
Eu já tive pessoas que disseram assim: você é o meu pai na fé. Às vezes eu não tinha nenhum relacionamento muito próximo com aquela pessoa ou com aquele jovem, outros não. Mas porque não tiveram isso em casa. Porque não tiveram um pai presente, um pai que se desgasta pelos filhos, pela sua família, né? Que faz todo o esforço para que a sua família conheça a Deus e ande os mesmos caminhos. E são essas coisas que ficam na vida dos nossos filhos. Eu vejo no homeschooling uma coisa muito interessante. Eu não sei, mas provavelmente isso deve ter vindo dos cristãos. No homeschooling você vê ali o envolvimento da mãe, do pai na formação intelectual dos filhos. E você vê eles caindo ali, de corpo e alma, como se estivesse mergulhando numa piscina. Por que não pode se ter esse mesmo envolvimento na vida dos nossos filhos? Com relação à fé. Eu sei que o homeschooling em alguns lugares facilita muito, né? Porque os pais são obrigados a estudar determinadas coisas até a respeito da fé, porque ele está muito atrelado à fé cristã. Mas nós temos homeschooling de linha católica e nós temos homeschooling de linha secular. Mas tanto um quanto o outro, nessas suas diferenças, eles se envolvem, eles estão ali, eles tomam as lições, eles preparam o ambiente, estão ali no dia. A vida deles gira em torno daquela formação. Por que não é assim na vida cristã? E a igreja ajuda. Como a igreja ajuda nesse sentido? Como a igreja ajuda? E nós, muitas vezes, temos desprezado o que a igreja tem oferecido para auxiliar os pais nessa tarefa, e a si mesmos. Porque não é só a vida deles que está sendo treinada por Deus. A vida deles está sendo treinada por Deus através de você. Mas Deus está treinando você a partir de todas as outras coisas e até mesmo a partir dos seus filhos, da sua família. Às vezes de uma mulher insubmissa, de um filho rebelde, que todos nós temos, situações como essa, de insubmissão feminina, desobediência dos filhos, pecados, e nós estamos sendo tratados, nós, homens, da mesma forma nossas esposas estão sendo tratadas. E Deus está usando tudo isso. Quando seus maridos às vezes não lideram, ou quando lideram, deixam falhas. Porque essa é a realidade da família, e da família cristã. Porque nós somos pecadores, mas nós somos chamados a reparar as nossas vidas constantemente. Esse mesmo dinamismo, esse mesmo envolvimento, essa mesma dinâmica deve ser feito com relação à fé dentro de nossas casas. Matthew Henry finaliza
o seu comentário, o comentário desse verso, dizendo assim: é uma honra para os filhos terem pais sábios e tementes a Deus, e vê-los continuar assim, mesmo depois que eles mesmos envelheceram e estabeleceram no mundo. Sabe o que eu vejo, queridos? Eu sempre vejo isso. E às vezes comento em alguns estudos, em algumas pregações, dentro de casa, para a gente acabar com a nossa vida e estragar tudo, é um estalo. Um estalo. Você não pode destruir o que Deus construiu, mas você pode acabar com a sua vida. É como Paulo fala: aquele que está de pé, veja que não caia. E aí Mefren continua: são filhos não naturais os que consideram seus pais idosos um fardo e pensam que eles já viveram demais, ao passo que, se os filhos forem sábios e bons, será uma grande honra para eles o fato de serem consolações para seus pais nos dias desagradáveis da sua velhice. Perceba, queridos, como a unidade começa dizendo que é honrosa uma velhice que manifesta uma vida piedosa por meio da caminhada firme na fé, e se encerra demonstrando que os frutos dessa caminhada na vida familiar terão continuidade, serão evidenciados na vida dos nossos descendentes. Essa é a promessa de Deus para aqueles que são povo de Deus. E assim o Senhor está trabalhando no coração de cada um de nós, nos tornando perfeitos nesse mundo, amadurecidos, como já expliquei, que estamos caminhando para a perfeição, e sem santificação ninguém vai ver o Senhor, é o que a Escritura vai dizer. Não alcançaremos a plenitude dessa perfeição nesse mundo com corpos corruptíveis, mas com esses corpos corruptíveis onde habita o Espírito Santo de Deus, nós vamos caminhar de tal forma que estaremos indo nessa direção, mostrando através da maturidade, do crescimento cristão, que estamos caminhando para o reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eclesiastes diz que, vou falar isso com as minhas palavras, que a caminhada de um homem com uma donzela é uma coisa fora do comum. Essa é a caminhada da vida cristã numa família. É uma coisa sem igual. É o maior presente que nós podemos receber do Senhor. E se você tem esse presente, guarde bem esse presente. Cuide desse presente. Nem todos os irmãos da fé têm isso. E isso é por causa do pecado, da nossa natureza pecaminosa. Mas vai haver um dia em que essas coisas serão perfeitas. E como nós vimos, lá no céu não vai haver casamento. Nós vamos viver em plenitude, onde esse tipo de relação não haverá mais necessidade. Seremos perfeitos. E nós ansiamos por isso. Mas nós podemos viver um cadinho do céu aqui, quando estamos cultivando essas coisas que somente a palavra de Deus tem para nós. Nós podemos gozar todas essas bênçãos na nossa vida e ansiar um pouquinho, ou muito, melhor dizendo, por aquilo que virá na eternidade. Se o ambiente familiar é bom, se está com os filhos, netos, amigos, irmãos,
festejando. É bom, imagine essas coisas na eternidade. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. E queremos pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja nos dando graça para que nessa caminhada cristã, Senhor, nós sejamos encontrados fiéis diante do Senhor. Que as nossas imperfeições, ó Senhor, não sejam motivo para ficarmos para trás. Que os nossos pecados não sejam motivos para nos deixarmos parados ou fazer com que nos afundemos, ó Pai, no nosso próprio pecado, mas que seja um instrumento de Deus para que tenhamos uma carreira mais rápida, uma corrida mais rápida, que possamos, ó Senhor Deus, ir adiante, Senhor Deus. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.